grande sermão da montanha, que Jesus, o Mestre, faz aos seus discípulos, faz à multidão e a todos nós, em cima da montanha, como novo Moisés, como mestre que ensina aos seus discípulos a vontade de Deus, a palavra de Deus. Jesus começou o sermão da montanha falando das bem-aventuranças. Depois nós vimos que ele nos ensinou que somos sal da terra e luz do mundo, que nós somos cristãos e devemos agir como Cristo, dando o sabor de Cristo, iluminando como Cristo, aonde a gente vive, com as pessoas que a gente convive. Nós precisamos viver como cristãos, sal da terra e luz do mundo. No evangelho de hoje, um evangelho muito extenso, e como eu disse ainda, trata-se do Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Jesus nos surpreende. Podemos dizer que ele surpreende o homem moderno, que tem o costume de dizer, de acreditar e dizer, que Jesus é muito diferente do Deus do Antigo Testamento, que Jesus é um Deus misericordioso, bondoso, compassivo, amoroso, permissivo, progressista e tudo mais. Em outras palavras, as pessoas dizem que Jesus aceita tudo, a não ser que estas coisas que as pessoas fazem não saiam do coração, ou seja, tudo o que vem do coração é bom. Se a pessoa sentiu que é bom, está valendo. Se a pessoa acha que é bom, está valendo. Porque o que importa é o coração, o que importa é o sentimento. Então muitos dizem: eu não sigo o Deus do Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é cruel, perverso, sanguinário, vingativo, punitivo, é um Deus impaciente, que não perdoa, que trata os filhos, ou trata a geração conforme o pecado dos pais, que pune o castigo dos pais nos filhos, nos netos, nos tataranetos. Este Deus foi superado. Agora eu sigo Jesus, agora eu creio em Jesus, e Jesus diz que o que importa é o amor. E Jesus então no Evangelho fala palavras duras, pesadas, firmes conosco, nos surpreendendo, porque muitas vezes nós ignoramos que Jesus não veio abolir a lei, mas veio para dar pleno cumprimento à lei. Ele começa o Evangelho dizendo isso: não penseis que vim abolir a lei, eu vim dar pleno cumprimento. Toda pessoa que ensinar os outros a desobedecerem algum mandamento será considerado o menor no reino dos céus. Isso se for para o céu. Agora, aqueles que ensinarem os outros a obedecerem, a praticarem, eles mesmos praticarem, será grande no reino dos céus. Nenhuma vírgula, nenhuma letra, nenhum acento será tirado da lei. Então, para aquelas pessoas que acreditam que Jesus aboliu o Antigo Testamento, Jesus hoje nos revela que não, nos ensina que não, ele não aboliu, ele veio dar pleno cumprimento. Agora é evidente que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, pode ser que tenhamos esta impressão, mas está errado.
Porque o Deus do Antigo Testamento é o Pai misericordioso, que deu o seu Filho único para morrer em nosso lugar. Não é sanguinário, não é perverso, não é vingativo, não é um Deus cruel, um Deus mau. Ele é um Deus bondoso, muito bondoso, sempre foi. O Pai de Jesus Cristo é um Deus bondoso, assim como Jesus Cristo é. E justamente por ser bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não nos engana. Eles não nos enganam porque sabem que nós precisamos da verdade, viver a verdade, saber a verdade, viver a verdade, praticar a verdade, para irmos para o céu, para nos libertarmos das nossas paixões desordenadas, das prisões deste mundo. Por ser misericordioso, bondoso, compassivo, eles nos dizem, Deus nos diz a verdade, o Pai nos diz a verdade, o Filho nos diz a verdade, o Espírito Santo inspira sempre a verdade. Começando então, por esta informação, nós podemos entender bem o Evangelho de hoje. Jesus é tudo isso que eu falei, bondoso, carinhoso, misericordioso, fiel, que olha o coração, que olha as intenções, e é justamente que ele diz, cuidado com o coração, porque é no coração que nasce os assassinatos, é no coração que nasce os adultérios, é no coração que nasce as infidelidades, é no coração que nasce tudo que nós podemos fazer de ruim, porque é no coração que nós tomamos a decisão segundo a cultura de Jesus. Nós acreditamos que é na cabeça que nós tomamos as decisões, mas na época de Jesus, era no coração que se tomava as decisões. O coração, para Jesus, não tem a ver com sentimento, com emoções, tem a ver com decisão. É ali que nós decidimos matar o próximo, é ali que nós decidimos cometer o adultério, ser infiel à nossa esposa, ao nosso esposo, não viver a castidade, pecar contra a castidade, contra todos os mandamentos. Por isso é preciso olhar no coração. Quando Jesus ele volta para o coração, ele não está afrouxando a lei, ele está arroxando. Prestem atenção, Jesus não está afrouxando lei nenhuma. Pelo contrário, ele deixa muito mais exigente. Se no Antigo Testamento era difícil viver o mandamento não matarás, agora é muito mais. Por quê? Porque Jesus diz, está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que mata o seu irmão no seu coração, será condenado, será julgado como um assassino. No Antigo Testamento, bastava não tirar a vida. No Novo Testamento, não basta só não tirar a vida, é preciso manter viva a pessoa dentro de nós. É preciso manter viva a relação com os nossos irmãos dentro de nós. Jesus diz que assassino é todo aquele que tira a vida física, mas também que mata espiritualmente, que mata no seu coração, na sua vida, que rompe a relação com seu irmão, com seu próximo. E isso é muito mais difícil, porque se nós formos pesquisar aqui nesta igreja, a começar pelo padre, vocês vão descobrir que todos nós, ou a maioria de nós, de repente aí as crianças ainda não cometeram esse pecado, todos nós já matamos alguém alguma vez em nossa vida, dizendo, para mim você morreu, para mim você não existe mais, suma da minha vida, eu não quero saber de você, não converse comigo, nem pense em mim, nem lembre de mim, me esqueça. E não só porque ficamos emburrados de vez em quando, mas às vezes a coisa é séria.
realmente nós matamos o outro dentro de nós. E Jesus diz: isso é assassinato, isso é contra a lei. Não basta preservar a vida fora, é preciso preservar a vida dentro de nós. Mas padre, eu fui traído, padre, eu fui apunhalada pelas costas, pelo meu amigo, pela minha amiga, pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha filha, pela minha mãe, pelo meu pai. Eu fui apunhalado pelo irmão de igreja. Como eu vou fazer para ter relação fraterna com esta pessoa? Eu não consigo gostar mais dela, eu não consigo partilhar meus segredos. Em outras palavras, eu não consigo mais ter amizade com a pessoa assim. É claro que não terá. Eu não estou falando, e nem Jesus está falando para você ser amigo dessa pessoa, para você gostar dessa pessoa. E nós já estamos carecas de saber, uns estão mais até, carecas de saber, que Jesus não manda a gente gostar de ninguém, Ele manda a gente amar, Ele manda a gente querer bem, fazer o bem. E como nós vimos, é uma decisão. Amar a pessoa, querer bem a pessoa, fazer o bem por ela, não romper a relação é uma decisão, não é um sentimento. Então, provavelmente, aquela pessoa que fez muito mal para você, você não vai gostar dela. Mas isso não te impede de querer o bem, de rezar por ela, de não falar mal dela, de deixar que ela viva. Porque se ela ficar morta, você carregará ela para onde você for. Pode ir para a ilha deserta, vai feder, o cadáver está dentro de você. Agora, quando a pessoa está viva, vivendo a vida dela, seguindo o curso da vida dela, não te incomoda, não fede, não te atrapalha. A questão do perdão é também um ato de inteligência. Nós precisamos entender que o perdão é um ato de fé, mas também de inteligência. Se formos racionais, nós iremos perdoar sempre, porque quem não perdoa carrega defunto. Quem mata a pessoa dentro do coração não tem paz, não tem sossego. Jesus diz: não matarás, nem fora, nem dentro do seu coração. E Jesus também diz: não cometerás adultério. Está escrito: não cometerás adultério. Eu, porém, digo: todo aquele que olha para a mulher ou para o homem, desejando-a em seu coração, já cometeu adultério. E aqui está algo muito sério também, assim como o outro mandamento que Jesus reforça, este também ele reforça o da castidade, o de não pecar com adultério, não cobiçar a mulher do próximo. Ele reforça, dizendo que não basta não ir para a cama com a mulher, não basta não ir para a cama com o homem, que não é a sua esposa e não é o seu esposo, porque claro, com a sua esposa e com o seu esposo você vai e deve ir, e é bom que vá, é um dever, é um direito, dentro do matrimônio isso acontece e é santo. Agora, quando não somos casados, ou com aquela pessoa com a qual eu não sou casado, eu não posso desejá-la em meu coração. Mas como isso, padre? É impossível, pois somos de carne e ossos, somos fracos. Jesus está pedindo algo impossível, Ele está dizendo para não se sentir atraído? Não, porque a atração é involuntária, e acontece com pessoas casadas, não casadas, padres, freiras, pessoas normais, aí sim, de carne e osso, se sentem atraídos, atraídas, mas não tem problema. O problema é o passo que nós damos depois, porque quando sentimos a atração por alguém que não é a minha esposa, não é o meu esposo,
eu preciso mudar o rumo, virar o rosto, mudar de direção, pensar em outra coisa. Se eu prossigo depois da atração, trazendo aquilo para dentro do meu coração, da minha mente, pensando no que pode acontecer, ou como seria bom se acontecesse, eu já caí em adultério, já pequei gravemente, diz Jesus, já estou no inferno. Primeiro passo é justamente esse que vem depois da atração, depois daquele momento que você não procurou, não quis, mas aconteceu, e acontecerá, e não tem problema. Mas o primeiro passo é justamente esse: manter aquilo dentro de mim, prosseguir com aquilo dentro de mim. Para a gente ser mais claro, Jesus está falando que não basta não ir para a cama com a mulher, com o homem que não é seu, não é sua. Não basta isso. Também você não pode ficar conversando no WhatsApp com segundas intenções. Você também não pode ficar mexendo nas redes sociais da pessoa com segundas intenções. Você não pode dar conversa, deixar que a pessoa venha com assuntos indecorosos, dúbios, ambíguos, com segundas intenções. Portanto, você não pode permitir. Ou seja, toda segunda intenção, para vocês entenderem bem, ou tudo que a gente faz no âmbito da sexualidade com segunda intenção está errado, não está certo, é pecado grave. E se eu não cuidar, logo eu estarei na cama com aquela pessoa, inevitavelmente. Ah, padre, mas eu só estou espiando as fotos, trocando mensagens. Eu não traí a minha esposa, eu não traí o meu esposo. Pergunta para ela se ela se sente traída. Pergunta para ele se ele se sente traído, de saber que você está trocando fotos, mensagens, conversas, histórias, encontros com segundas intenções. Pergunta para sua esposa, a não ser que ela seja louca ou louco, né, que quer de repente um relacionamento aberto, porque hoje está na moda, né, em alguns lugares, relacionamento aberto, um homem com 2 mulheres, ou até com mais, uma mulher com 2 homens, relacionamento aberto, né? Mais uma invenção do capeta, mais uma invenção de Satanás, que a gente provavelmente, se não estamos vendo já, porque sinceramente eu não sei o que se passa nas novelas, se nós não estamos vendo nas novelas, logo estaremos. Relacionamentos abertos, várias mulheres, vários homens. Se não está na novela, daqui uns dias vai estar. Espera e verá. Assim como já está o todes, o todo, eles, elas, ele, nele, etc. Isso aí logo vai estar também. Invenção do capeta. Está errado. Pergunta para sua mulher, que é uma pessoa normal, que é uma pessoa de fé, se ela admite você ficar conversando com outras mulheres, com segundas intenções. Pergunta para o seu marido, se ele aceita você ficar conversando com outro homem, com segundas intenções. Não, mas eu não vou para a cama com ele não, é só que passa no tempo. Tem nada para fazer, ao invés de ver Netflix, eu vou fuçar nas redes sociais. Pergunta para ele se ele aceita. Jesus está dizendo que está errado. E não venha com esse papo de que hoje em dia é normal, de que hoje em dia não tem como ser diferente, porque os tempos mudaram, porque hoje em dia é muito difícil, porque a carne é fraca, ou porque eu sou homem e tenho as minhas necessidades. Vai mentir para o capeta, porque para Deus você não consegue mentir. Você pode até tentar, mas Ele sabe a verdade. A verdade é que você está justificando o pecado, ou querendo justificar. Você não, porque vocês não fazem isso. Eu estou falando
para outras pessoas que estão nas redes sociais, de repente em outro país, em outro estado, em outra cidade. Jesus continua, e aqui eu já encaminho para o final. Ele diz: está escrito, não jurarás. Se vocês jurarem, vocês precisam cumprir os juramentos. Eu, porém, vos digo, não jure nunca. Que o seu sim seja sim, o que o seu não seja não. Ou seja, faça o que tem que fazer. Deixe de fazer o que não pode ser feito. Pronto. Não precisa de promessas, não precisa de juramentos. Seu sim seja sim, seu não seja não. Nós precisamos ser pessoas de decisão, de determinada determinação, como nos ensina Santa Teresa. Seu sim seja sim, seu não seja não. Faz o que tem que fazer. E não faça o que não pode ser feito. O que é errado, o que é ilícito, o que é imoral, o que é pecador. Não faça. Faça o que é bom, não faça o que é mal e pronto. Sem promessas, sem juramentos. Apenas faça, cumpra, seja obediente. É isso que Jesus está nos ensinando. Veja, Ele continua sendo misericordioso, Ele continua sendo bondoso, porque assim como os nossos pais, nossas mães que querem o nosso bem, muitas vezes são duros conosco, nos advertem, nos punem às vezes, nos colocam de castigo, Deus não seria diferente. Ele é verdadeiro, Ele não é grosseiro, insensível, Ele sabe da nossa fraqueza. Ele sabe que nós temos dificuldade de viver essas coisas. Ele não está colocando um fardo pesado que a gente não pode carregar, até porque Ele carregou tudo isso. Ele conhece a nossa natureza. Só não viveu o pecado, mas o resto Ele assumiu tudo. Ele carregou os nossos pecados, mas Ele mesmo nunca pecou. Só isso. Mas as nossas fraquezas, os nossos dramas, Ele conhece. E se Ele está pedindo isso, é porque Ele vai dar a graça para a gente fazer. Ele vai dar a força, Ele vai sustentar, Ele vai nos ajudar a viver essas coisas. Os mandamentos segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito da lei, segundo a finalidade, no seu sentido mais pleno. Não só nas suas coisas exteriores, mas no seu interior também. Jesus vai ajudar a gente a viver plenamente a vontade de Deus. Se Ele está pedindo, Ele vai ajudar. Agora a gente precisa pedir, a gente precisa clamar, a gente precisa suplicar. Estamos aqui nessa noite para quê? Para isso também, para depositar diante de Deus as nossas fraquezas, a nossa pequenez. A meta é muito grande, é alta, mas Deus, o grande Cirineu, o bondoso Cirineu, que é também o nosso mestre, que é também o nosso pastor, não nos deixa sozinhos. Ele nos ajuda a carregar a cruz, Ele nos ajuda a suportar as nossas fraquezas, Ele nos dá a graça como deu aos santos. Acredite, confie, é possível viver a santidade, é possível não ter ninguém morto dentro de nós, não guardar rancor, não guardar mágoa, ressentimento, vingança. É possível ter uma vida assim, de pureza, é possível ter uma vida de determinação. Agora, é muito importante que nós prestemos atenção, de repente, no ensinamento mais importante que a palavra de Deus nos ofereceu hoje. Vocês ouviram que Jesus disse: se o teu olho te leva a pecar, arranca. Se teu pé te leva a pecar, corta. Se tua mão te leva a pecar, corta. Jesus não está mandando você arrancar os membros do seu corpo, até porque isso é um pecado grave. A mutilação ou a automutilação é um pecado e nós não devemos fazer. Ele está dizendo que precisamos romper com todas as ocasiões de pecado. Às vezes mais importante do que a gente não pecar, é a gente romper com a ocasião, não criar ocasião. Se eu quero viver a fidelidade à minha esposa, então eu não posso ficar frequentando as redes sociais.
sem disciplina. Se eu quero viver a fidelidade à minha esposa, eu não posso ir beber uma cervejinha no bordel. Não tem como. Aí eu vou lá, é só beber uma cervejinha, acompanhar os meus amigos. Está errado. Porque inevitavelmente você vai traí-la. Arranque da sua vida as ocasiões que te levam a pecar. Se você quer viver a sobriedade, não frequente o boteco. Se você quer ser sóbrio, não compre cerveja para sua casa. Não se coloque em tentação. Olha, eu quero parar de beber, mas eu comprei esse freezer, que é uma cervejeira, e que vive cheia de cerveja, e eu não dou conta. Mas você está colocando uma tentação diante de você para quê? Jesus está dizendo, toca fogo nesse freezer, acaba com essa cerveja, para de ir naqueles lugares que te levam a pecar, nos botecos sem a sua esposa, frequentar bares sem a sua esposa, sem o seu esposo. Tira as redes sociais se for preciso, tira a internet da sua casa. É mais importante a gente ir para o céu sem essas coisas do que com essas coisas irmos para o inferno. É melhor irmos para o céu sem internet, sem cervejeira, sem rede social, sem frequentar os bares da vida, do que viver essas coisas, porque dá prazer, porque é bom, porque eu gosto, e depois ir para o inferno. O Deus misericordioso que está ensinando. E a ninguém, e aqui eu concluo mesmo, a ninguém é lícito pecar. Primeira leitura, no finalzinho dela, Deus diz, ninguém está liberado para pecar. Ninguém. Então se tem alguém aí dizendo, olha, pode pecar à vontade, porque hoje em dia é normal, tira essa pessoa da sua vida, se afaste, pare de conversar, pedir conselho